Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, aos internautas, também boa noite, vocês possam se sentir bem-vindos também, à nossa congregação, aos visitantes sejam bem-vindos, em nome de Jesus, sintam-se à vontade em nosso meio. Antes de introduzir, antes de falar qualquer coisa, eu queria trazer algo à memória da gente, um pensamento sobre onde nós estamos e com quem nós estamos. Nós estamos num lugar santo, nós estamos num lugar que Deus ama, um lugar que Deus tem um carinho, um afago especial por esse lugar, pela igreja dele. E estamos diante da presença de um ser que é santo, que é poderoso, que ele prescuta, ele sabe o que passa na nossa mente e nosso coração. Ele é poderoso para mudar a vida de alguém em um minuto, em uma palavra, em um instante. Ele pode simplesmente mudar a forma com que você chegou aqui, triste, desanimado, abatido, cansado, pensando em desistir, pensando em jogar tudo para o alto. E Deus pode transformar tudo isso em vontade de servi-lo e vontade de amá-lo cada vez mais. Porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. Estamos diante de alguém que é poderoso. Não é homem, não é o Yuri, não é o pastor, nem ninguém que está aqui. É Deus que está no nosso meio e é a Ele que nós viemos aqui adorar e reverenciá-lo, porque somente Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Vamos orar, pastor? Pode orar por nós, pelo culto. Senhor, te adoramos, te bendizemos, te cultuamos neste momento em que já reunidos na Tua presença o fizemos através dos louvores da ministração do Senhor. E agora, Pai, capacita-nos, unge-nos para que possamos entender, absorver e praticar aquilo que o Teu ministro, Yuri, devidamente ungido pelo Teu Espírito Santo, vai nos passar aquilo que Deus já colocou em seu coração. E agora, Pai, que nós estejamos atentos, focados e receptivos à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Então, baseado nisso que falamos, as palavras aqui proferidas, elas têm que ser de Deus e são de Deus, são da sua palavra, e elas apontam para Deus. Então vamos desvincular agora qualquer tipo de homem aqui. Então toda a palavra é para Deus e Ele que faz e cumpre os propósitos que estão de acordo com o seu Espírito, e o seu Espírito está em nosso meio. Amém? Vamos lá, vamos abrir um texto bastante conhecido. Vamos abrir na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Estamos tão conectados, né, Thalita? Que ela leu esse texto na abertura. Eu perguntei, você olhou meu caderno? Não olhei, amor. Que bom, né, amor? Então, conectados. Vamos lá? 1 João 4, versículo 10. Esse texto fala sobre Deus, fala sobre o amor. E hoje é o culto da Jucade. E falaremos também sobre o amor de Deus. Amém? 1 João 4, 10. Vou ler aqui na minha versão, é um pouquinho diferente, mas a gente consegue pegar o entendimento, o sentimento, claro. E nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. O que vai variar aí é propiciação, algumas palavras diferentes, mas o sentimento é o mesmo, né? Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou, enviou seu Filho para propiciação, para pagar o preço pelos nossos pecados. Mais adiante, no 1 João 4,19, se você quiser acompanhar a leitura, olha só o que diz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E um outro texto só para fechar essa sinergia aqui, Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Bacana, bem interessante. 3 textos diferentes, mas esses 3 textos falam de um mesmo assunto. Eles falam do amor, e em específico do amor de Deus. E aqui ele traz algumas características interessantes para nossas vidas. Primeiro, o amor consiste no amor de Deus pela humanidade. A verdade é que Deus ama a humanidade. A verdade é que Deus ama você. A verdade é que Deus me ama. Ele ama a gente.
Muitas pessoas tentam, de alguma forma, deturpar isso, mudar, dizendo que, por que se Deus ama alguém, por que existe o mal? Mas a verdade é que Deus ama a humanidade, desde o princípio Ele tem demonstrado o seu amor. E nós só podemos amá-lo hoje se de fato nós podemos declarar que amamos a Deus. E eu creio que aqui existem pessoas que podem declarar isso com a consciência e com o seu coração e falar, eu amo a Deus. E podemos dizer isso. Nós amamos a Deus. Mas existe algo interessante que 1 João 4,19 nos deixa bem claro. Ele nos amou primeiro. Então toda e qualquer reação de amor que nós temos para com Deus só é possível, nós só conseguimos alcançar porque Ele nos amou primeiro. Então aí ele chuta para longe qualquer tipo de egoísmo ou de pessoa a pensar acerca de eu amo a Deus, então Deus tem que me amar. Eu faço para Deus, então Deus tem que fazer para mim. Não. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Romanos diz que Deus demonstrou, é uma forma dele demonstrar o seu amor pela humanidade. Enquanto nós não dávamos o mínimo sinal de reagirmos a esse amor. Ele morreu na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus nos ama, Deus ama a humanidade, o amor consiste em Deus e nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro e Ele demonstrou esse amor entregando seu Filho naquela cruz e morrendo por nossas vidas, pagando o preço pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. Então Ele deixa bem claro, olha, Ele não morreu por você porque você de fato era alguém bom. Ele não morreu por você porque você realmente estava contribuindo para o reino. Ele não morreu por você porque você tratava bem as pessoas. Ele morreu por você e por mim quando nós ainda éramos pecadores, destituídos da graça de Deus, enraizados na malícia e na maldade do mundo. Foi dessa forma que Deus nos amou e foi nesse estado que Deus nos amou. Então esses conceitos apontam para a natureza de Deus. Deus é amor. Ele é o próprio amor. Esses textos que a gente leu, tudo aquilo que nós falamos agora aponta para isso, a natureza de Deus. Deus é amor. E Ele nos ama porque o seu amor não depende de nós. Deus nos ama porque o seu amor não depende de nós. Se o amor de Deus para comigo e para com você dependesse de mim, de você, tenha certeza disso, que Ele não nos amaria. Porque nós não damos, ou não por muito tempo, não damos nenhum motivo para que Ele viesse nos amar. Ele nos ama porque o seu amor depende dEle. O seu amor está intrínseco à personalidade e à sua natureza. Ele nos ama porque não depende de nós. E esse amor de Deus, ele é retratado na Bíblia de diversas formas, tá? Eu posso trazer aqui para a gente alguns exemplos. Quando Deus proveu o alimento para um povo que estava caminhando no deserto, um lugar árido, um lugar que a princípio não é propício para o desenvolvimento da vida, então não tem frutas, então não tem alimento. Então Deus proveu alimento em um povo que estava no deserto. Isso é uma forma dele demonstrar amor. Deus deu segurança diante de batalhas e de guerras. Isso também é uma forma de Deus demonstrar o seu amor. Deus trouxe alívio e conforto em meio ao luto, em meio a percas. E isso também é uma forma de Deus demonstrar o seu amor, o seu zelo, o carinho. Mas o princípio, aquilo que trouxe para a gente esse sentimento de amar a Deus, foi porque Ele pagou o preço dos nossos pecados, entregando o seu próprio Filho, um sangue justo, um sangue puro, um sangue santo, para pagar o preço pelos nossos, pelos meus e pelos seus erros. Mas eu queria trazer hoje para a gente refletir sobre isso, sobre o amor de Deus, que já foi demonstrado de várias formas. Mas eu queria que a gente refletisse hoje sobre uma forma atípica que é retratada na Bíblia. Existe um livro em específico, um livro por inteiro, que ele retrata o amor de Deus de uma forma um pouco diferente, que a gente possa olhar de alguma forma, meu Deus, mas como assim? A gente passa, ele é um pouco difícil de se fazer a exegese, você tem que estudar, você tem que buscar, mas Deus é fiel e trouxe esse sentimento aqui para a igreja hoje, em que nós vamos nos debruçar e nos alegrar com essa história de como Ele nos amou. Aconteceu em um tempo atrás, na época do reinado de Uzias e Jeroboão. Existia uma divisão do reino norte e do reino sul.
E então Deus chamou um homem que se chamava Oséias. Ele chamou esse homem Oséias para usá-lo como profeta, para trazer uma mensagem ao seu povo. O retrato, o cenário daquele momento era um cenário em que o povo estava se afastando de Deus, estavam buscando ídolos, estavam buscando o prazer em outras coisas que não eram a presença de Deus. Então aquele povo começou a adorar ídolos, então aquele povo começou a se afastar, eles começaram a se corromper, eles começaram a glorificar outras coisas que não eram Deus. E Deus chama esse homem, Oséias, eu vou te usar a partir de agora. E é interessante que quando ele chama Oséias, ele fala assim, olha, né, pastor, engraçado. Ele chama Oséias, ele fala, Oséias, eu vou te usar a partir de agora. Agora vá e se case com uma prostituta. Uau, que isso? Peraí, você está me chamando para ser usado por ti? Eu tenho uma referência muito boa do Senhor, Yahvé. E o Senhor me chama para me casar com uma mulher de prostituição, uma prostituta. Gente, ele era um profeta. Ele não era o Zé, né? Nada contra o Zé, mas ele era, não é nada contra Zé, nada, mas ele era um profeta, um homem de referência, um homem que as pessoas olhavam, que bom, hein? Eu quero crescer assim quando eu crescer, eu quero desenvolver, eu quero chegar a esse nível, eu quero ser um profeta de Deus. E Deus chama aquele homem, Oséias, para se casar com uma prostituta. A gente pode parar. Eu não sou adepto de romances, não gosto muito, sabe, filmes de romance, mas desde que eu comecei a namorar com a Thalita, eu tive que me adaptar a esse novo gênero de filme, né, esse novo gênero de livros, etc. E essa é uma espécie de romance muito intrigante. Deus não simplesmente queria que Oséias se casasse com Gomer. Ele estava querendo trazer uma lição ali. Ele fala, Oséias, você vai se casar com Gomer. E sabe o que ele diz? Isso é para exemplificar como eu me sinto diante desse povo. Isso é só para mostrar como é que eu, Deus, santo, bom, aquele que fez todas as coisas por vocês, me sinto quando vocês vão buscar prazer em outras coisas. Então Oséias claramente obedece. Ele vai, ele se casa com Gomer e eles têm filhos. E o pastor já até pregou essa palavra, eu lembrei disso. Ele falou sobre o nome dos filhos, aquilo que apontava a cada geração, a genealogia deles. É muito interessante esse estudo, se você tiver oportunidade, busque depois. Mas ele se casa e tem esses filhos com aquela mulher. E só por isso a gente pode conjecturar muitas coisas. Ele se casou com uma prostituta, gente. Então as pessoas sabiam que era uma prostituta e sabiam quem era Oséias. Sabiam que Oséias era um profeta e sabia que Gomer era uma prostituta. Então, provavelmente o povo que tem a tendência a falar, estavam falando ou comentando, de repente rindo dele. A Bíblia não entra nesses detalhes, mas a gente pode conjecturar aqui na palavra. E imagina a situação dele, né? Imagina a situação dele. Um homem chamado por Deus para trazer uma mensagem pura e santa de advertência, se casando com uma mulher adúltera, com uma prostituta. Pois bem, passou-se o tempo, há um divórcio, há uma separação. E Gomer, ela volta, o texto fala em Oséias 2, que Gomer volta a se vestir como prostituta. Ela volta a se usar maquiagem, adereços como uma prostituta, personificação daquele tipo de mulher. Ela passa a desejar estar com outros homens. Isso está escrito da palavra dela. Ela passa a desejar estar com outros homens, então ela cede a esses desejos, vai e se vende e volta para a prostituição. Agora tem um detalhe. Naquela época, a lei, o divórcio não era uma coisa tão difícil de se conseguir. O divórcio não era uma coisa tão distante de se alcançar. Dá um exemplo aqui para vocês. Vocês sabiam que, naquela época, o homem poderia, ao descobrir que a mulher não era mais virgem no casamento, ele poderia simplesmente se separar. Isso era um dos motivos descritos. Ele poderia separar.
Se ele achasse algo estranho nela, se ele achasse que alguma coisa não... isso aqui não está muito bonito, quando você estava de roupa estava de um jeito, mas agora não está muito bonito. Isso também, eles podiam se separar. Então o divórcio não era uma coisa tão distante ou tão inalcançável, e a gente não deseja isso, tá? Só estou citando para a gente entender o cenário. O divórcio não era uma coisa tão distante. Então Então Oséias, ele tinha todos os motivos, todas as justificativas para falar assim, não dá, eu vou me divorciar dessa mulher, eu quero me divorciar. E a penalização para isso era a morte, era a execução. Mas, no entanto, algo mais intrigante acontece. Oséias 3, o Senhor diz ao profeta, vá e ame novamente a sua esposa. Uau, peraí. Primeiro o Senhor pede para eu casar com essa mulher. Passei por tudo isso. Então eu dei o meu amor, dei a minha fidelidade, ajudei. E então agora ela sai, se separa, ela volta para a prostituição, ela se afunda no lamaçal de lama, e o Senhor pede para que eu volte de novo com essa mulher. Exatamente. Vá, ame novamente a sua esposa. E ele diz mais uma vez, isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Isso só vai mostrar que eu ainda amo vocês. Oséias foi, irmãos, lugar para se buscar uma prostituta. Certamente não era um lugar tão cômodo, tão confortável, né? Oséias foi atrás. Ele foi buscar. Então ele vai ao encontro de sua esposa. Existem escolas literárias, só nível de informação, tá? Que dizem que não é a mesma, mas que a gente vai trabalhar com essa linha de raciocínio. Se estiver errado, depois a gente corrige, mas a linha de raciocínio que vai traçar é que Gomer, essa nova esposa, é a reincidência dela. Então, Oséias vai atrás da sua esposa. Vai buscar nos lugares mais escuros, nos lugares mais sujos. Ele vai buscar Gomer com a percepção ou com o sentimento de como será que eu vou encontrá-la? Ou o que será que ela vai estar fazendo? A Bíblia não entra nesses detalhes, a gente não sabe como ela estava vestida, a gente não sabe o que ela estava fazendo, a gente não sabe como ela estava, que tipo de pensamento, ou que tipo de raciocínio ela estava levando, no momento que ele encontra. E quando ele encontra Gomer, ele tem que pagar para tirá-la. Ele tem que pagar por aquilo que era seu. Afinal, ela era sua esposa. Ele tem que pagar para que ela saia daquele lugar, daquele momento, e volte para a sua casa. O preço que foi pago foram 15 peças de prata, um barril de cevada e um odre de vinho. Oséias pagou por aquilo que era seu. Alguém pode estar aqui pensando, o que será que Gomer tinha de tão especial? O que será que ela tinha de tão bom? Será que ela era muito bonita? Ou será que ela fazia uma comida muito gostosa? Ou será que ela arrumava a casa de uma forma impecável? Não. Não tem a ver com Gomer. Tem a ver com Oséias. O amor que Oséias demonstrou não dependia de Gomer. O amor que Oséias demonstrou dependia de Deus. A resposta é simples, não tem a ver com Gomer, tem a ver com Oséias. E o que isso tem a ver com a gente? O que essa história está relacionada com as nossas vidas? É dessa forma que Deus exemplifica o seu amor. Jesus, ele nos amou primeiro. Jesus veio à Terra ciente da sua missão, convicto daquilo que ele foi chamado. E foi ao nosso encontro de fato, nos buscou espiritualmente nos lugares mais sujos e imundos, nos buscou nos lugares mais densos, nos lugares de mais trevas. Tudo isso porque ele tinha um amor por nossas vidas. E então Jesus, se deparando com tudo isso, Satanás, aquele que nos escravizava, falou, só vou liberar se for pago alguma coisa.
Não posso liberar de graça. Então qual é o preço? O teu sangue. Então é o meu sangue, então está aqui o meu sangue. Jesus pagou o preço por pessoas que não mereciam nem sequer um olhar de amor. Ele pagou o preço quando nós ainda éramos pecadores. Nos buscou nos mais sujos lugares e pagou o preço. E o preço foi o seu próprio sangue. Um sangue justo, um sangue puro, um sangue santo. E assim como Oséias depois cuidou, limpou e tratou com carinho Gomer novamente, Jesus nos tirou do lamaçal de lama. Ele nos tirou das mais profundas trevas e nos transportou para a sua presença onde há júbilo de alegria, para a sua presença onde há saúde, para a sua presença onde há prosperidade, para a sua presença onde há cura. Ele nos tirou, nós não merecendo nada, não merecendo nem sequer um olhar. Ele foi lá e pagou o preço por nossas vidas. E assim o Senhor reafirma a sua aliança, declarando a nossa salvação. Nós estamos livres. Nós hoje somos livres para adorar e viver esse amor. Nós temos esse amor declarado há 2000 anos atrás, declarado naquela cruz, para que nós hoje pudéssemos falar: sim, eu sou livre, eu posso escolher amar a Deus e viver esse amor, sim, mas eu só posso fazer isso porque Ele me amou primeiro. Ele demonstrou o seu amor por mim, mesmo quando eu não dava nenhum sinal de demonstrar qualquer tipo de afeto por Ele. Foi dessa forma que Cristo nos encontrou. Sujos, prostitutos, idólatras, cheios de pecado, cheios de ira, cheios de maldade, cheios de sujeira. E ele tinha todos os motivos para falar assim: não, esse não é o meu povo, esse não é o meu povo não estava assim. Ele tinha todos os motivos para falar assim: não quero mais, eu não quero mais nenhum tipo de relacionamento com esse povo que eu dei alimento no deserto, esse povo que eu abri o mar vermelho, esse povo que eu abençoei e guardei, eles se voltam para adorar ídolos, para se afundar na prostituição. Não, esse não é o meu povo. Mas não, ele olha: esse povo está sujo, mas eu vou lavar com o meu próprio sangue. E foi dessa forma que ele nos lavou. Olhou para nossas vidas sujos, e Ele pode olhar para a minha vida hoje sujo, mas Ele não vê a minha condição atual. Ele vê o que eu posso estar daqui a um tempo com o seu sangue. Eu falo tempo, mas isso requer simplesmente um coração que esteja disposto a amá-lo e a aceitá-lo. Isso pode ser em um segundo. A transformação dele é poderosa. E é dessa forma com que ele vem olhar. Ele chuta para o lado qualquer tipo de merecimento. Nós não merecemos esse amor. E ninguém que está aqui merece esse amor. Ninguém que está aqui fez nada para que Deus o amasse. Tudo isso depende exclusivamente de Deus. Não é sobre nós. É sobre Jesus. Tudo o que estamos aqui fazendo só é possível porque Ele nos amou primeiro. E então, depois de limpar, depois de tratar, ele se casa novamente. E é exatamente isso que nós estamos sendo preparados. Nós estamos sendo preparados para um casamento eterno. Nós estamos em rota de conclusão, nos adereços finais para um casamento que será eterno. É dessa forma com que Deus nos trata. É dessa forma com que Deus nos vê hoje, essa noite. Alguém pode estar pensando: mas eu estou tão sujo, eu estou tão distante de Deus, eu não consigo ter forças para amá-lo. Mas entenda que o que importa é o amor de Deus pela sua vida. E Satanás, ele vem tentar destravar isso nas nossas mentes.
Satanás, ele é o inimigo de nossas almas. Ele veio para simplesmente matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Então, afaste de sua mente qualquer tipo de pensamento de que Deus não te ama, de que Deus vai te rejeitar, de que Deus não te olha. Não, não. Deus te ama de tal forma que Ele deu o seu próprio Filho para que você pudesse reagir a esse amor. Que é maior prova de amor do que essa? Não existe. Ele deu o seu próprio Filho. Tudo que precisamos, irmãos, é reagir a esse amor. Viver esse amor. Aceitar esse amor. Sabe quando a gente dá um presente para alguém? A gente fala assim: Ed, eu vou te dar um presente, toma aqui esse presente. Aí a pessoa fala assim: não, peraí, não quero, eu não mereço esse presente, peraí, vai para lá e tal. Tem pessoas que fazem isso com o que Deus está fazendo, com a sua graça e com a sua misericórdia. Ele dá um presente e as pessoas falam assim: não mereço, eu não mereço. Eu sei que tu não merece, mas é porque eu sou bom, é porque eu te amo que eu te dou esse presente. Simplesmente aceite. Viva esse amor. Aceite esse amor. O diabo quer te prender aí nas justificativas humanas de que você tem que merecer isso. Arreda-te, Satanás. Ninguém merece isso, isso somente depende de Deus. Por isso, aceite esse amor que Deus propôs à sua vida. Os nossos pecados serão e estão perdoados. Mas aí vem Cristo, Jesus, e fala para aquela mulher que ia ser apedrejada. Ele fala assim: olha, vá, tu está perdoada, tá? Eu não vou nem contar quantos tu tiveste, eu não vou nem lançar no teu rosto, mas vá e não peques mais. E alguém pode pensar: mas eu não consigo parar, eu não consigo largar. E quando a gente pensa muito no pecado, a gente pensa em travar lutas contra o pecado, o nosso foco acaba virando aquela luta. Sendo que o que Deus quer é que o nosso foco esteja nele. Olha que interessante. O quanto mais você estiver focado em Deus, menos tempo você vai ter para pensar no pecado. O quanto mais você estiver adorando a Deus, menos a sua mente vai estar tendenciosa para fazer o pecado. O quanto mais você amar Deus, menos você vai amar o pecado. Não é sobre o pecado a nossa luta. O que nós temos que amar é Deus. A nossa luta deve ser amar, amar, amar e amar cada dia mais o nosso Deus. Jeremias 3, 4, 5, ele traz um cenário um pouco parecido. Ele está falando um pouco de Israel, da idolatria. Ele está falando um pouco daquilo que seria a prostituição comparada aos ídolos. E Jeremias 3, de 4 a 5, diz algo bem interessante. Vamos lá? Eu queria que vocês abrissem, só para a gente entender esse texto. Jeremias 3, de 4 a 5. Olha só, que coisa interessante. Jeremias 3, 4 a 5. Olha só. Ainda assim você me diz: Pai, tens me conduzido desde a minha juventude. Certamente não ficarás irado para sempre. Certamente te esquecerás do que aconteceu. Ó a resposta. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. Entendemos esse texto? Entendemos o texto? É um diálogo, né? Pai, eu sei que tu é bom. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu vais me perdoar. Pai, eu sei que tu vai olhar para mim segundo a tua graça e a tua misericórdia. E o pai responde: você me fala essas coisas? Você está certo, verdade. Mas você não faz, você não larga, você não para de praticar todo tipo de mal. Nisto consiste o amor, que nós obedeçamos os seus mandamentos. Então, quanto mais nós venhamos amar a Deus, quanto mais nós declararmos amar a Deus, faz parte da natureza de Deus eu falar que amo a Deus
Se eu não amar a sua palavra, de fato eu não amo a Deus. Se eu digo que amo a Deus, eu amo a sua palavra, e eu amo o que está descrito nesta palavra, e eu amo fazer aquilo que está descrito nesta palavra. Nisto está o nosso prazer, em meditar nessa palavra e viver essa palavra. Você fala deste modo, mas continua a praticar todo tipo de mal. Se entendemos que somos amados, e de fato nós somos amados, nós viveremos o amor de Deus. E devemos viver esse amor. Lembrando, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o amor dele para conosco. Por mais que nós dessemos todos os motivos, olha a natureza de Deus. Para que Ele pudesse nos julgar, para que Ele pudesse nos condenar, Ele diz em Oséias 11:8 algo muito forte, muito impactante. Prestem atenção. Não enviarei a minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois eu sou Deus e não um simples mortal. Eu sou o santo que vive entre vocês, porque um dia meu povo me seguirá. Deus olha cada pessoa, cada coração, cada ser humano, não pelo que ele é, mas o que ele pode fazer seguindo a Cristo. E o que vai mudar, o que vai diferenciar daqueles que seguem ou não, é como essas pessoas reagem ao seu amor. A proposta está feita, a proposta está lançada. Deus te ama. Essa é uma frase muito popular, Jesus te ama, mas ela tem um impacto e um poder muito grande. Jesus te ama. Jesus ama você, Jesus ama a sua vida. E por mais que você não dê motivo nenhum para Ele te amar, Ele vai continuar te amando. A palavra diz que ainda que teu pai e a tua mãe, isso ainda mais que eles, esse ponto mais difícil, o pai e a mãe abandonar os filhos, ainda que eles te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ainda que esse ponto máximo de desafeto, eu não sei nem qual é a palavra, o antônimo de amor, mas esse ponto máximo do desamor, Deus jamais te abandonará. Ele jamais vai te abandonar. Não enviarei a minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois eu sou Deus e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês, porque um dia o meu povo me seguirá. Estamos diante do amado de nossas almas. Irmãos, o que Deus não quer de nossas vidas é que venhamos esfriar sobre esse amor. É que nós não venhamos olhar para esse amor, meu Deus, de novo, falando sobre o amor de Deus. Esse amor é para estar vivo em nossos corações, ao ponto de falarmos e prantearmos e chorarmos e falar: muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Esse amor que nos salva, esse amor que nos mantém de pé. É esse amor que faz com que eu e você possamos estar hoje congregados aqui, reunidos em uma igreja. É esse amor. Estamos diante daquele que não mediu esforços ou consequências para estar conosco. Viva esse amor real e intenso. Por mais que esse romance pareça tão distante de uma lógica, por mais que esse amor pareça tão diferente, por mais que esse amor possa soar estranho para alguém, é esse o amor de Deus pela humanidade. É esse o amor de Deus por nós. Então, nesse momento, antes de terminarmos, eu quero que você simplesmente abaixe sua cabeça e nós vamos refletir sobre esse amor. Você vai colocar em mente todas as vezes que você sentiu esse amor de Deus. Todas as vezes que Deus esteve presente com você quando ninguém mais estava. Traga à memória todas as vezes que Deus te deu força para continuar.
Traga à memória todas as vezes que Deus te deu ânimo para lutar. Traga à memória todas as vezes que Deus te deu amor pelos outros. Traga à memória todas as vezes que Deus falou com você. Todas as vezes que você se sentiu protegido. Todas as vezes que você se sentiu abastecido por Ele. Todas as vezes que você se sentiu no mais profundo abismo e Ele estava lá com você. Traga à memória a cruz que te salvou. Traga à memória aquele sangue santo que foi derramado. Traga à memória aquilo que Deus fez em sua vida, de onde Ele te tirou e onde você está hoje. Agradeça. Que o nosso coração esteja grato a Ti, Pai. Que o nosso coração jamais esfrie para o Teu amor, Pai. Que o nosso coração jamais se distancie da realidade da Tua presença, Pai. Que os nossos olhos jamais se esqueçam de quanto Tu és lindo, Senhor. A palavra diz em 2 Crônicas 7:14, e já vamos finalizar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus pecados, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós somos o povo que se chama pelo Teu nome, Pai. Nós somos o Teu povo escolhido e separado por Ti, Pai, para Te servir, para Te adorar. E nessa noite nós queremos nos humilhar diante da Tua presença, Pai. Da Tua presença que é real, da Tua presença que é santa. Nós queremos nos humilhar dizendo que nós de fato não merecemos esse amor, mas aceitamos esse amor em nossas vidas e que nós queremos viver esse amor, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas debilidades, perdoa todas as vezes que nós não Te amamos como deveríamos Te amar. Mas tira esse coração de pedra e coloca um coração que tem sangue, um coração que queima para estar na Tua presença, um coração que queima para fazer a Tua vontade, um coração que queima para Te amar cada dia mais. Coloca em nós, Pai, esse coração. Coloca em nós esse ânimo. Coloca em nossas vidas esse amor por Ti e pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.